Muito boa tarde. Eu vou falar das novas moléculas, o que é uma tarefa bastante difícil no tempo que tenho. Nos últimos tempos, o aumento de injeções intravítreas tem tido um aumento exponencial, o que aumenta muito a sobrecarga para os serviços, para os doentes, etc. Portanto, há uma grande esperança em moléculas que tenham maior tempo de ação ou mecanismos de ação complementares que nos facilitem a diminuição do burden destes tratamentos. Selecionei 3 patologias major, a DME exudativa, a atrofia geográfica e o edema macular diabético, e vou falar apenas em moléculas que estão a recrutar para ensaios de fase 3. Começando pela DME exudativa, vou falar em 2 classes de fármacos, os anti-VEGF e os inibidores da angiopoetina 2. Nos anti-VEGF, o que está mais acelerado e mais à frente na sua investigação é o brolucizumab, que, como sabem, é um fragmento de anticorpo de cadeia única, de baixo peso molecular, que consegue alta concentração molar a nível dos tecidos e uma rápida eliminação sistémica. Os estudos de fase 3 foram o OC e o HARRIER. No HARRIER houve centros portugueses a participar e a molécula comparadora foi o aflibercept. Este foi o design do estudo. Como todos sabem, houve uma loading dose com 3 injeções mensais consecutivas e, a partir daí, o aflibercept foi dado de 8 em 8 semanas durante 2 anos e o brolucizumab tentou-se fazer injeções de 12 em 12 semanas com reavaliações às 8 para mudar de braço se fizesse falta. A maioria dos doentes chegaram ao final do 2º ano e houve avaliações à semana 16, 48 e 96. Foi um estudo de não inferioridade e ficou demonstrada a não inferioridade do brolucizumab relativamente ao aflibercept, quer do ponto de vista da acuidade visual, e houve mesmo alguma superioridade nos resultados anatómicos, com uma diminuição maior da espessura central da retina e uma curva mais aplanada, sem estas oscilações que estamos habituados quando vemos a aflibercept de 8 em 8 semanas. Por outro lado, na semana 48, 52 a 57% dos doentes estavam em regime de Q12 e, durante o 2º ano de tratamento, ao fim do 2º ano, cerca de pelo menos 75% dos doentes tratados com o brolucizumab permaneceram em Q12. Os resultados são bons. Houve também alguma superioridade, quer na percentagem de doentes com líquido intrarretiniano como subretiniano e na percentagem de doentes com líquido por baixo do epitélio pigmentado da retina. Aguarda-se a aprovação da molécula pela FDA e pela EMA. A outra molécula que tem resultados de fase 3 é o abcipar-pegol, que é uma proteína, é um DARPin, derivado da anquirina, com baixo peso molecular, e que tem alta estabilidade e solubilidade, além de que, por ser de produção bacteriana, é produzido a baixo custo. Houve 2 estudos de fase 3 paralelos, o CEDAR e o SEQUOIA, em que a molécula comparadora foi o ranibizumab, em regime de injeção mensal. Como veem, houve uma loading dose de pelo menos 2 injeções consecutivas mensais e depois um braço partiu para intervalos de Q12, ao passo que o outro para intervalos de Q8. Demonstrou-se a não inferioridade do ponto de vista quer anatómico, quer visual, relativamente ao ranibizumab mensal, nos 2 estudos. O único problema foi que registou-se em cerca de 15% dos doentes inflamações oculares, algumas das quais uveites. Por causa disso, está neste momento em recrutamento um estudo de fase 2, com 100 doentes e 40 sites nos Estados Unidos, para avaliar a segurança e a eficácia do abcipar-pegol usando um processo de manufatura modificado. Passando para os inibidores da angiopoetina 2, sabemos que a angiopoetina 1 é importante para a estabilização vascular, com o recrutamento de pericitos, e a angio 2 vai interferir porque compete para os mesmos receptores. Impede, assim, a adesão dos pericitos às células endoteliais, o que as torna suscetíveis à ação do VEGF. Foram estudadas 2 moléculas, uma que foi o nesvacumab, estudado pela Regeneron,
e fizeram-se 2 estudos de fase 2, que foram os estudos Ruby e Onyx, em que a molécula comparadora era o aflibercept em monoterapia, em comparação com a coformulação do nesvacumab e do aflibercept. E a Regeneron chegou à conclusão que os resultados obtidos nos estudos de fase 2 não foram suficientemente diferenciadores para que eles prosseguissem para os estudos de fase 3. A outra molécula da concorrência, da Roche, foi o faricimab. É uma cross-mab, em que tem um fragmento FC com 2 fragmentos Fab, um anti-VEGF e outro anti-angiopoetina 2, e fez 2 estudos de fase 2, o Avenue e o Stairway. Estes estudos, no Avenue, que foi um estudo mais curto, houve um braço com Q8 e o Stairway houve braços maiores com Q12 e Q16. E mostrou-se que não havia, que havia semelhança em termos de eficácia a nível da acuidade visual e de espessura retiniana, quer num estudo, quer no outro. E neste momento eles estão a avançar para o estudo de fase 3. Temos na atrofia geográfica. Na atrofia geográfica não existe até o momento tratamento disponível, o lampalizumab falhou objetivos e é estudo da via alternativa do complemento que tem sido mais promissora. A molécula que até agora mostrou mais resultados foi o APL2, que é um inibidor de C3, é um derivado da família da compistatina, que são inibidores seletivos de C3. Temos o APL1, que tem mais curta duração na DPCO, e na hemoglobinúria paroxística noturna e na DMI temos o APL2. Houve um estudo de fase 2 que recrutou doentes a serem tratados durante 12 meses, mais 6 meses de observação, e o outcome primário era a diferença relativamente à baseline da média da raiz quadrada da área de atrofia geográfica na autofluorescência. Havia um braço em que se fazia APL2 mensal e um braço com APL2 de 2 em 2 meses. Foi verificada que havia realmente um atraso na progressão das áreas de atrofia, mais marcada no segundo semestre. No entanto, o senão da molécula foi que aumentou também a taxa de conversão para DMI exudativa dos doentes, que chegava a 29% nos doentes em que tinham no olho adelfo DMI neovascular. Está um bocadinho decepcionante este resultado e não sei se a fase 3 vai realmente arrancar. Na retinopatia diabética, apesar dos mecanismos múltiplos da ação, a investigação tem ido um bocadinho atrás do que se desenvolve para a DMI neovascular. É o caso do brolucizumab, que vai avançar agora com o estudo Kestrel e sem ter feito fase 2, porque vai usar os dados que tem da DMI exudativa. Em contrapartida, temos também o faricimab, que já falamos atrás, que teve um estudo de fase 2, que foi o Boulevard, em que incluiu 229 doentes, dos quais 168 sem tratamento prévio. Durante 20 semanas fizeram 6 injeções consecutivas de 4 em 4 semanas e compararam com o ranibizumab e chegou-se à conclusão que havia bons resultados visuais, sobretudo nos doentes sem tratamento prévio, e havia mesmo alguma superioridade na percentagem de doentes com ganhos visuais, e também alguma superioridade na percentagem de doentes com espessura foveal central inferior ou igual a 325 micras, bem como na percentagem de doentes que apresentaram regressão de 2 níveis do grau de retinopatia diabética. Vai agora recrutar, já está em recrutamento para o estudo de fase 3, e temos estudos de fase 3 que vão ser 2, o Yosemite e o Rhine, que vão levar 900 doentes e em que se vai avaliar uma dose de Q8 e outra com regime personalizado de tratamento. Portanto, em conclusão, penso que há alguma esperança nas novas moléculas. Os anti-VEGF ainda continuam a ter um papel importante, quer na DMI exudativa, quer no edema macular diabético, mas também vai depender do preço que estas moléculas vão ter quando chegarem à prática clínica, qual vai ser, na realidade, a sua utilidade na prática clínica diária. Era isto que eu consegui apresentar.